orava mais intenso, e aconteceu que o seu suor se transformou em gotas como de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Missionária Edma, nós vemos que nos outros evangelhos, diz que Jesus vai com um grupo de discípulos, e quando ele chega a um determinado lugar, ele deixa aquele grupo de discípulos ali, segue com Pedro, Tiago e João. Lucas, como era médico, ele faz questão de dizer que os discípulos dormem de tristeza. Existem vários tipos de depressão e várias fases dela. Toda depressão não é igual. E às vezes nós não sabemos. E há um tipo de depressão tão profunda, que nos dá sono. Um tipo de angústia tão profunda que nos dá sono. Você pode observar que muitas das vezes, quando você está muito triste, quando você deita, você dorme imediatamente. É uma forma do seu cérebro te proteger de tamanha tristeza. E muitas das vezes, até as pessoas, sem saberem, quando você está muito triste, elas falam para você: dorme um pouco. E você dorme, e parece que quando você acorda, não que a dor saiu, mas parece que ela deu uma diminuída. E eu queria dar um tema para a mensagem de hoje, é profundidade. Por que eu pedi para você compartilhar essa live com mais pessoas? Pelo seguinte, irmãos, nós temos diversos tipos de relacionamentos que nós entendemos e que nós não entendemos. Minha equipe já está entrando aí. Pai do Senhor Jesus, missionário, já chamamos de missionário, né? Pai do Senhor Jesus, Daniele, sejam todos bem-vindos que estão entrando aqui. E dentro desse tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas, nós falamos amigos. E muitas pessoas têm a mania de chamar todo mundo de amigo. Ah, essa pessoa é minha amiga. Ah, essa pessoa é minha amiga. E de fato, ao meu amigo da faculdade, Jefferson, seja bem-vindo, grande abraço, irmão. E de fato, aquela pessoa não é sua amiga. Eu quero pregar sobre o tema profundidade. E profundidade vem do latim profunditate, que significa mais profundo de, além de, mais fundo, alicerce. Há algumas pessoas profundas. E essas pessoas profundas, elas tendem a se colar muito mais rápido nos seus relacionamentos, missionária. Mas há algumas pessoas rasas. Elas não conseguem ter uma conexão uma com a outra. Elas estão um tempo conversando com o João, de repente começam a conversar com Maria, de repente começam a conversar com Pedro. Elas não criam vínculo. E dentro disso, as pessoas que são profundas sofrem. Porque você pensa, chegou um amigo, mas aquela pessoa não é tão profunda quanto você. Ela é rasa. Missionário, você pregou sobre Jesus no Getsemane e está falando disso, calma que você vai entender. Quando Jesus chama os discípulos, ele chama os 12. Quando Jesus vai a algum determinado lugar, ele chama Pedro, Tiago e João. No Evangelho de Mateus 26, 36, você vai ver isso, que ele chama Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus vai mais além, ele vai sozinho. Quando Jesus chama os 12 discípulos, aquele lugar, o Getsemane agora, representava o tabernáculo, missionário. Tabernáculo. A entrada do tabernáculo, os 12 estavam ali. Quando Jesus vai mais além, significa o Santo dos Santos, onde alguns sacerdotes iriam. Mas quando Jesus vai sozinho, Jesus está adentrando no Santo dos Santos. E é por isso que Jesus vai dizer, se possível for, afaste de mim esse cálice. Cálice esse, que era o cálice de ervas amargas, dito no livro de Êxodo. E Jesus teria que passar por aquele momento. E ele teria que ser não só o sumo sacerdote, como também o cordeiro do sacrifício. E é por isso que Jesus chama Pedro, Tiago e João, por causa do nível de profundidade que Pedro, Tiago e João tinham com ele. Haja visto que grandes milagres de Jesus só contemplaram no momento Pedro, Tiago e João. Por quê? Por causa do nível de intimidade que eles tinham com Jesus e o nível de intimidade que Jesus tinha com eles. Quando Jesus adentra o Santo dos Santos, representado ali no Getsemane, só ele e o Pai. Então nós temos que entender que existem 4 tipos
4 tipos, 4 de relacionamento. Existe o conhecido. O conhecido, você conhece. Já ouviu falar da irmã Edna? Ah, conheço. Mas a pessoa de fato não te conhece, ela conhece o seu nome, aí ela vai dizer, conheço. E é por isso que a rainha de Sabá, quando ficou sabendo a fama de Salomão, ela quis de fato conhecer, porque ela só conhecia a fama. Então existem pessoas que te conhecem. Elas nunca te viram, Pai do Senhor, outro aluno meu entrando aí, Rodrigo, seja bem-vindo. Ela nunca te viu, ela nunca teve um contato com você. Mas se você perguntar para ela, você conhece? Ela vai falar, conheço, porque ela te vê na rede social, ela te vê falando. Então, para as pessoas, ela vai dizer que ela a conhece, mas ela não te conhece. Ela te conhece daqui. O outro nível de relacionamento, missionário, é o colega. O colega é uma pessoa que você consegue contar para ela algumas coisas. Mas você trava em limitar, limita-se em falar mais. Você trava. Pai do Senhor, missionária, está entrando o pessoal da equipe aí, vamos que vamos. Você trava, você não consegue falar mais com ela. Seja bem-vinda, missionária Lidiane. Você trava, você não consegue falar mais com ela. Missionária Cristina, perdão. Colega, porque ela é colega. E você sabe que ela é colega. Você sabe que ela vai contigo até determinado lugar. Você sabe que você não pode contar com ela mais do que aquilo. Mas a Bíblia vai dizer, no Provérbio 17, sobre o amigo. Amigo, que você conta mais. Que você pode contar mais com ele. Mas o Provérbio 17 também vai dizer que na angústia nasce o irmão. Ou seja, já temos o conhecido, nós temos o colega, temos o amigo, e agora nós temos o irmão. O irmão. 4 tipos de relacionamento. Colega, conhecido, colega, amigo e irmão. Acaba aí, missionário? Não. Porque Provérbios capítulo 18, versículo 24, vai dizer que há amigos mais chegados do que irmãos. Então é um nível de relacionamento que você é mais chegado do que irmão ainda. E é o nível de relacionamento que existia entre Jonas e Davi. Que diz que a alma de um pegou no outro. Ou seja, a sua dor começa a doer em mim. E a minha dor dói em você. E é por isso que vai dizer no livro de Romanos, chorais com os que choram e sorri com os que sorriem. Eu paro aqui para abrir um parêntese. Qual é o seu nível, de fato? Qual é a sua profundidade com Deus? Qual é o nível de profundidade sua com Deus? Será que você é colega? Será que você é amigo? Será que você é irmão? Será que você é mais chegado que irmão? Ou será que você é apenas um conhecido? Nós sofremos porque não entendemos, missionário. Eu explico isso no meu curso, que algumas pessoas não têm o mesmo nível de profundidade com você que você tem com ela. E você tem que analisar se essa pessoa é sua amiga, se essa pessoa é sua colega, se essa pessoa é seu irmão, e se essa pessoa é mais chegada que irmão. E Jesus analisou isso nos discípulos. Jesus analisa isso nos discípulos. E é por isso que no momento mais crítico da vida dele, ele só leva Pedro, Tiago e João. Quando Jesus está orando no Getsemane, começa a sair sangue. Os médicos dizem que isso acontece pouquíssimas vezes, é só quando você está com um nível de nervosismo muito grande. Isso é chamado de hematitrose, onde o seu suor vira gotas de sangue. É o nível de profundidade, é uma profundidade de tristeza tamanha que o seu suor vai se transformar em sangue. Jesus, por várias vezes, quase teve um síncope, ou seja, um desmaio. Ele quase desmaia várias vezes, porque a última refeição dele foi a ceia, há dias e dias atrás. E o nosso grande problema é que nós somos rasos e nos achamos profundos. Eu saber sobre a Bíblia não significa o meu nível de intimidade com o meu Deus. Eu fazer teologia não significa o nível de intimidade com o meu Deus. O nível de intimidade com meu Deus está vinculado a quando eu passo por momentos difíceis e eu entendo que bênção ou não sendo bênção, momentos fáceis e difíceis, ele continua sendo meu Deus. No livro de Jó, a Bíblia vai dizer que quando Jó perde tudo, ele rasga o seu manto, adora e diz, no sair
do ventre da minha mãe, nu voltarei. Olha o nível de profundidade de Jó. Jesus, naquele momento, trouxe os seus discípulos mais íntimos. Eram os mais íntimos que Jesus tinha naquele momento, naquela hora, naquela situação. E o nosso problema, nosso grande problema como igreja, é que nós somos colegas pensando que somos amigos de Cristo. Nós somos conhecidos, conhecemos a palavra, mas esquecemos de conhecer o Deus da palavra. Conhecemos as Escrituras, mas esquecemos de conhecer o Deus das Escrituras. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em nós, a luz que emana de nós tem que dissipar qualquer tipo de trevas. Qualquer tipo de trevas. Nós não podemos ser a próxima treva que vamos entrar para lutar contra a treva. Nós temos que dissipar essas trevas. Nós temos que ser a divisão. E a pergunta é, será que você é uma pessoa rasa ou uma pessoa profunda? Será que o seu nível de relacionamento com as pessoas é um relacionamento raso ou um relacionamento profundo? Será que verdadeiramente você dá às pessoas o mesmo valor que você queria receber? Ou você só quer receber aquele valor, mas você não dá a ninguém aquele valor que você quer receber? Será que da mesma forma que você necessita que alguém te dê um copo d'água, você tem a capacidade de dar um copo d'água para alguém que é menor do que você humanamente falando? Qual será o nível de profundidade que você como pessoa tem? Qual será, missionária Edna, o nosso nível de profundidade para com o próximo? Qual será o nosso nível de profundidade com os famintos? Qual será o nosso nível de profundidade com os sedentos? Qual será o nosso nível de profundidade com os perdidos? Qual será o nosso nível de profundidade? Emandorobidaraçaio comandarácia. Nebecaia sub calabaia. O seu nível de profundidade vai mostrar também o nível de intimidade que você tem com seu Deus. Porque seu nível de intimidade com seu Deus, ou seu nível de profundidade, não está ligado sobre o que você vai ganhar, mas sim sobre o que você pode dar. A profundidade ou intimidade com Deus não está vinculado com o que eu ganho das pessoas quando eu dou para elas. Está vinculado o que eu posso dar para elas, mesmo não ganhando nada. Será que eu abraço aqueles que me perseguem? Será que verdadeiramente eu consigo não caluniar aqueles que me caluniam? Será que eu peço a morte àqueles que querem ver o meu fim? Ou será que eu faço como Paulo me ensinou, oro por eles para que brasa viva se montua sobre a minha cabeça? O seu nível de intimidade com o seu Deus vai mostrar o nível psicológico que você se encontra e o nível o qual você pode suportar determinadas coisas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus deu uns para 10, outros para tantos e outros para tantos. Porque o nosso nível de profundidade com Deus quer dizer muito mais do que a gente pode receber dele do que a gente pode dar para as pessoas. Quer dizer muito mais com o que eu recebo de Deus do que eu recebo das pessoas. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 6, em diante, missionária, que Jesus vai ter uma conversa com o povo e ele diz assim: se algum outro homem falasse de mim para vocês, vocês me gloriariam. Se algum outro homem me apresentasse a vocês, estou dizendo com as minhas palavras, vocês me glorificariam. Porém, como eu não digo de mim mesmo, e nem digo de ninguém, mas digo do Pai que me enviou, vocês desprezam essa glória. Porque vocês estão acostumados a um dar glória para o outro, mas não recebem de Deus a glória de Deus. E aí Jesus vai dizer, porque o meu Pai não divide, não dizendo como Isaías, mas o que Jesus quis dizer é que o meu Pai não divide a honra dele ou a glória dele com ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui básico, o pastor Messias, eu acho que ele te ajuda na rádio, mas eu não o conheço. Olha o nível dele, ele escreveu ali embaixo assim, compartilha o irmão. Eu não pedi, você não pediu, e ele colocou ali. Mas por que ele fez isso? O mesmo Espírito. Aleluia, é verdade. É o mesmo Espírito.
É verdade. É um carregador de arca. É verdade. O carregador de arca, missionária, nas profundidades, o carregador de arca não se importa quem está em cima. O carregador de arca, o compromisso dele é carregar a arca. Nós vemos no livro de Marcos, irmãos, perdoe rouquidão, mas a gente vai assim mesmo. Nós vemos no livro de Marcos, pastor, 4 amigos que colocam em cima deles alguém em uma cama. Eles não queriam uma bênção para eles, ele queria uma bênção para o aleijado. E aí a pergunta é, quantas pessoas você tem colocado acima dos seus próprios interesses para levar elas até Cristo, para elas conseguirem milagres que você não conseguiu? Glória a Deus. É verdade. Isso é profundidade. Verdade. E Jesus conhece a nossa profundidade. Quando Pedro, vai dizer para Jesus, olha, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz, Satanás pediu para te cirandar e eu não deixei. Porque você se desviaria. Pode ler. Ele diz para Pedro, você se desviaria. Pedro pensava que tinha um nível de intimidade com Deus que ele não tinha. Mas quem está íntimo de Deus não se preocupa com essas coisas. Porque quando Jesus ressuscita do Getsêmani e João está na frente, João para que Pedro vá na frente. Aleluia. Aleluia. Quem tem intimidade, quem tem profundidade, missionária, sabe quem é. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso que as pessoas fiquem me apresentando. Perdão, eu não preciso me auto-apresentar, porque as pessoas vão falar de você, porque Deus vai tocar nelas. A gente sabe quem a gente é. Aleluia. Mas o problema é que no século XXI, na sociedade líquida, que é chamado, nós estamos vivendo relacionamentos rasos. Relacionamentos rasos com nossos filhos, relacionamentos rasos com os nossos amigos, relacionamentos rasos nas nossas empresas, e queremos que as pessoas tenham um relacionamento profundo conosco. Só que o nosso relacionamento para com elas é raso. Missionário, isso não está na Bíblia, está na Bíblia. Você lembra de Ezequiel, que nós falamos sobre a mão dele nesse programa aqui? Ezequiel andou com Deus o tempo todo, mas só entrou no rio Quebar no finalzinho. E aí, quando ele chegou a um ponto que ele não conseguia mais nadar, que ele só podia ir nadando, Deus falou para ele, é isso aí, Ezequiel, é isso que eu estou falando. Porque quando nós não conseguimos mais nadar, nós entendemos que só Deus me leva daqui para lá. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Isso é profundidade. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todo mundo resolveu se prostrar. Eu peguei esse texto aqui como texto base. Eu só quero ver se a nossa intimidade com Deus é a mesma que Ele tem conosco. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles entraram na fornalha. Eles decidiram se tornar íntimos de Deus, mesmo que todos aqueles ao redor dele não fossem mais. Eles decidiram, mesmo como escravos, serem livres. Você não entendeu? Eu vou descodificar para você entender. Tem gente que quando está na crise, ele se sente escravo. Mas muitos daqueles que estão na Bíblia, que eram escravos, se sentiam livres. O seu nível de prisão vai dizer o seu nível de intimidade. E o seu nível de profundidade. E o seu nível de profundidade vai dizer o seu nível de intimidade. Glória a Deus. Missionária Edma, quem é íntimo ouve. Verdade. Quem é íntimo ouve. Tem dia que eu entro aqui no programa bem quietinho para ninguém me ver e fico ouvindo, porque quem é íntimo ouve. Você lembra de João quando Jesus ressuscitou? Jesus gritou na beirada, João capítulo 21, Jesus gritou na beirada, tem alguma coisa que comer? E aí João ouviu e falou, é ele. Todo mundo ficou com dúvida, mas João falou, é ele. E Jesus vai dizer no livro de João também, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Elas não só ouvem, como elas conhecem. Então quem é íntimo ouve. Uma pessoa que é profunda, ela não é uma pessoa só que fala, ela é uma pessoa que ouve. Qual é o seu nível de profundidade com Deus? Vai dizer Jesus, irmã. Qual é o seu nível de profundidade com as pessoas? Jesus chega para eles triste e diz, vigiais,
para que não entreis em tentação. E ele vai dizer para os seus discípulos assim, eu estou angustiado até a morte. Até a morte. A angústia de Jesus era tamanha porque carregava em seu corpo o pecado da humanidade. Mas o nível de profundidade conosco, o nível de intimidade conosco, era o mais profundo possível. Era o mais profundo possível. E eu peço ao Senhor, e eu peço muito, que essa palavra perturbe o seu coração por dias e dias e dias. Que quando você olhar para as pessoas e querer dizer que elas não te dão aquilo que você merece, você pense, mas será que eu dou para elas o que elas merecem? Pai do Senhor Jesus, aí, Diana, será? Recebe, Messias. Aleluia. Qual é o seu nível de profundidade? Eu vou te fazer uma pergunta, irmão, que eu faço no meu curso algumas perguntas, eu vou liberar aqui para você, só uma só. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho e disse para ele, eu te amo? Porque para pai e mãe, profundidade com o filho é fazer arroz e feijão, é vestir ele. Isso é profundidade que eu tenho com o meu cachorro também. Tem comida, tem roupa lavada e reclama, mas às vezes ele quer um abraço. Às vezes ele não quer só que você brigue com ele, mas que você veja alguma coisa que ele está fazendo e diga, que bonito, cara. Que legal, minha filha. Ele quer que você sente do lado dele para você ver um filme ruim. Ruim. Mas que para ele é bom. Verdade. Ele quer que você tome suco junto com ele, porque ele queria sentar para tomar café com você, mas ele não toma café. Aí você diz para ele, tem que aprender a tomar café. Mas por que você não pode aprender a tomar um suco? O aniversário é dele, mas é você que escolhe onde que ele vai comer. Ele está fazendo aniversário, ele fala, pai, eu quero ir em tal lugar. Não, a gente vai em tal que é melhor, mas o aniversário é dele. Então, será que nós estamos dando, missionária, o que nós queremos receber? Será que verdadeiramente estamos dando para as pessoas aquilo que nós queremos receber delas? Ou só estamos cobrando em vão? Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a Bíblia quis dizer com isso? Que se eu ouvir a palavra e não deixar que o Espírito derrame ela na minha vida e faça com que leitura se tornem ações, é apenas letra. É verdade. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que nós somos a carta de Deus. E qual é a mensagem que nós temos passado? Qual é a mensagem que essa carta tem passado? Eu vou contar uma história antiga, é muito antiga essa história, mas eu vou contar para você. Uma certa mãe encontra no meio do caminho, claro que é uma história, nós não acreditamos nisso, mas é só para você entender sobre profundidade. E ela está andando no deserto. E ela encontra uma lâmpada mágica, né? Aquelas lampadazinhas de Aladim. E ela esprega a lâmpada. E aparece para ela um gênio. Como o gênio do filme Aladim. E aí o gênio fala para ela, você tem direito a um pedido. E aí o gênio vai dizer para ela, só não esqueça o mais importante. E aí o gênio, ela esprega a lâmpada e faz o pedido e aparece uma porta que abre e dá acesso a uma sala cheia de ouro. Cheia de ouro. E o gênio diz para ela, você vai entrar, você vai poder pegar tudo que você quiser, e quando a porta fechar, ela nunca mais vai abrir. Pegue tudo, só não esqueça o mais importante. Ela e o filho dela ali, empolgado, entram correndo para dentro daquilo lá e começam a catar tudo que eles podem. Ela sai com coroa na cabeça, com cordões, com tudo possível. E ela sai contente de dentro daquela caverna, rica. E aí, quando ela para, a porta se fecha, ela toda rica e fala, estamos ricos, tô rica. Aí ela vai dizer, estamos rica, cadê o filho? E ela olha para o anjo, fala, pro gênio, fala, meu filho ficou preso lá dentro. E o gênio diz para ela, eu te falei, que a porta fecharia e não abriria nunca mais. E eu te avisei diversas vezes, só não esqueça o mais importante. Moral da história. Estamos correndo atrás de coisas. Estamos correndo atrás de valores e estamos esquecendo o mais importante.
Estamos correndo atrás de riquezas. Estamos correndo atrás de algumas coisas as quais nos faz esquecer do mais importante. Como posso eu dizer que o mais importante para mim é meu filho, se no dia do aniversário dele eu não deixo nem ele escolher onde que ele vai comer? E eu estou trabalhando para ele. Como eu posso dizer que o mais importante para mim é ele, se quando ele pede um tênis eu falo, não, eu não posso dar porque eu comprei o lanche semana passada. Mas ele não quer um lanche, ele quer um tênis. E para você um tênis vai ser um valor, mas para ele o tênis vai ser um símbolo. Vai ser o símbolo de que minha mãe me acha tão importante que comprou isso para mim. Quando você olhar para o boleto, você vai dizer como foi caro. Mas quando seu filho olhar para o tênis na palma da mão, ele vai dizer como a minha mãe me ama. E ele vai contar para os amiguinhos. Minha mãe me deu um tênis caro, me deu um tênis caro. Mas ele não vai contar pelo valor do tênis, mas sim pelo amor da mãe. Qual é o seu nível de profundidade como pessoa? Qual é o seu nível de profundidade como pessoa? Jesus chamou o jovem rico. E aí Jesus disse para ele, vende tudo que tem e dá para os pobres e siga-me. Ele não foi capaz de dar as coisas. Sabe por quê, missionária? Nós não somos dessa terra, nós somos da terra de lá. Nós somos lá de cima. Nós não somos cidadãos da terra que vão para o céu. Nós somos cidadãos celestiais que estão na terra. Aqui não é a casa, aqui é a passagem. Mas nós invertemos. Nós invertemos. Nós estamos com a nossa mente na terra e os nossos pés no céu, como se estivéssemos de cabeça para baixo. Mas nós temos que estar com a mente no céu e os pés na terra. Nós sabemos que na Bíblia, pés quer dizer de andar. Nós estamos andando como terrenos, como pessoas da terra e querendo morar no céu, porque damos mais valores a coisas do que pessoas. E aí, depois nós vamos orar. Não abraçamos, não beijamos, não elogiamos, mas vamos orar. Né? A gente vai orar. Eu vou orar para o meu filho me amar mais, mas eu não digo que eu amo. Eu vou orar para os meus amigos me valorizarem mais, mas eu não valorizo as amizades. Eu nunca tenho tempo para falar com ninguém. Eu nunca tenho tempo para falar com ninguém. Mas no final do dia eu reclamo que ninguém fala comigo. Eu troco meia dúzia de palavras com as pessoas, mas no final do dia eu vou reclamar que ninguém conversa comigo. Mas eu também não converso com ninguém. Estamos nos tornando pessoas rasas. O mundo tem arrancado a coisa mais linda que a igreja tem. A fé, não. O amor. O amor. Quando Jesus sai do Getsemane, somente um segue Jesus até a cruz. João. Somente um fica ali nos pés da cruz, olhando para Cristo. João. E a gente vai dizer que só Pedro nega. Quando eu deixo de andar com aquele que eu sempre andei e me escondo, eu não é uma negação? Mas João estava ali em frente. Porque eu imagino que João olhava, era uma conjectura, do pensamento meu. João olhava para ele e dizia, ele é muito mais do que aquilo. Ele é muito mais do que aquilo. E quando ele aparece de novo, lá em João, capítulo 21 ou 22, 21 ou 20, se eu não me engano, perdão, João reconhece Jesus. E ele sai do barco, Pedro se esconde. E ele chama Pedro. Pergunta, quando Pedro vem para a terra, tu me amas? Ele faz 3 formas de amor. De pai para um filho, de um amigo para o outro, e de uma divindade para um Deus. Ele pergunta das 3 formas. O amor mais profundo, Jesus diz no último, tu me amas, Pedro? E aí Pedro, ao invés de responder sim, Pedro responde, tu sabes, Senhor.
sabe de todas as coisas. Na resposta de Pedro havia uma embargação na garganta, imagino eu, dizendo assim, eu pensava que eu amava, mas não amava, mas hoje eu entendo que eu não amava e quero amar. E aí Jesus olha para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu acho lindo, missionária? Que muitas das vezes, Deus não está nem aí para a profundidade que a gente está com Ele, para nos abençoar. Você pode ser raso, mas Ele é profundo. Glória a Deus. A gente pode ser raso. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória. Aleluia. Mas Ele é profundo. É verdade. A Bíblia vai dizer que Ele se despiu de toda a sua glória. Aleluia. Toda a sua glória. E eu imagino no céu agora um diálogo, eu imagino uma conjectura, um pensamento meu. Filho, você acha que eles merecem? E aí Jesus dizendo, Pai, eu os amo. Provérbios, capítulo 28, a partir do versículo 31, vai dizer que Jesus brincava com os filhos dos homens no mundo habitável. Veja, Provérbios 8, 32 depois. Antes de nós termos feito aqui na terra, nós já tínhamos sido feito lá no céu. E Cristo já brincava com nós cheio de defeito, até chegar à estrutura de varão perfeito que foi feita em Adão, mas ele se corrompeu. Jesus nos amava antes de termos visto, porque ele de fato era profundo conosco. E nós somos rasos. Se Deus faz, ele é Deus. Se Deus não faz, eu vou abrir mão de Deus. Se Deus me abençoa, ele é meu pai. Se Deus não me abençoa, a partir de hoje, ele não é meu pai mais. Se Deus cuida de mim, se eu estou saudável, eu adoro a Deus. Mas se eu estou enfermo, Deus me amaldiçoa. Entenda uma coisa, o seu sentimento não pode mudar quem você é. Porque você não pode ser os seus sentimentos. Porque se você se tornar os seus sentimentos, o seu relacionamento com Deus vai estar vinculado pelo período que você passa. Um exemplo. Se eu sou meus sentimentos, eu sigo a Deus quando eu estou alegre, mas quando eu tenho prova, eu desisto de Deus. E é por isso que muita gente abandona Jesus. Porque são pessoas rasas. Qual é o seu nível de profundidade com Deus? Qual é o seu nível de profundidade com as pessoas? Como eu disse, eu vou dizer de novo, que essa palavra te perturbe e te faça vasculhar a sua própria mente e dizer que tipo de pessoa eu sou. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de mulher eu sou? Será que eu sou profundo? Será que eu sou raso? Como nós tratamos as pessoas? Quando Jesus vê Pedro falando o que fala, Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Como se Jesus quisesse dizer para Pedro, vamos esquecer o que passou? Vamos deixar para lá. Vamos viver uma vida nova daqui para frente. Só eu e você. Só você e eu. E João? O que Deus abençoou João? Ah, João. João viu coisas que pouquíssimos homens na terra viram. É verdade. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, eu estou sentindo a presença de Deus, que a Bíblia vai dizer antes de Apocalipse, que alguém pergunta, mas e se esse não tiver que passar pela morte, tratando-se de João? E Jesus diz, eu sei. E a Bíblia vai dizer que João chega ao céu, e ele vê os anciões, e ele é recebido por eles na ilha de Patmos, ou seja, ele viu visões de Deus no cativeiro, e tem muita gente no paraíso não vendo mais Deus. Você se tornando suas emoções, você não vai conseguir ver Deus quando você estiver em momentos difíceis. Mas como presente, Deus deu a João ver diversas coisas. E quando João viu que ninguém era capaz de abrir o selo, João viu o Cordeiro de Deus. Olha que lindo, missionária. Quando o ancião diz para João, calma, calma, ele é capaz de abrir o selo e desatar. Calma, ele é capaz. Mas
Aleluia. Aleluia. O ser diz para João que o Cordeiro de Deus era capaz de fazer isso. Mas quando João olha, João viu o leão da tribo de Judá. Ou seja, quando Jesus se apresenta para nós, ele não se apresenta para nós como um cordeiro, como um sacrifício que morreu no meu e no seu lugar, pela remissão dos nossos pecados. Mas quando Jesus luta por nós, ele se apresenta como leão. Aleluia. Para trazer a nós a salvação, ele se apresenta como um cordeiro. Mas quando ele se apresenta para nós, ele vem como um leão. E a Bíblia vai dizer no livro de Amós que rugindo o leão, por nada voltará atrás. Escute, Jesus te ama tanto que no rugir dele, seus problemas fogem. Mas o problema é que o nosso nível de profundidade vai dizer para ele, não quem você é ou quem eu sou, mas o que você pode ou não ganhar. O seu nível de profundidade com Deus vai dizer o que você pode ou não ganhar. Quer ver o nosso nível de profundidade com Deus numa live dessa tarde, que tem muita gente trabalhando, mas muita gente em casa também que trabalha 12/36. Se nós estivéssemos numa live de profecia missionária, você pode ver, vai chover de gente, mas quando é live de palavra, é palavra. Olha o nosso nível de profundidade. Ah, irmão, mas é porque eu sou pentecostal, mas amém, irmão, a palavra. A palavra. É verdade. Qual é o nosso nível de profundidade com Deus? Qual é o seu nível de profundidade com Deus? Mas, irmãos, eu faço boas obras. João nos alertou disso. Porque nós fazemos boas obras e coisas boas podem ser pensamentos e situações... podem ser ações repetitivas. Somente ações repetitivas, missionária. Você já acostumou a fazer aquilo. Não é que você gosta de fazer aquilo. É que você já acostumou a fazer. Então, quando você se acostuma a fazer algo, não é uma ação. É uma repetição. Verdade. Qual é o seu nível de profundidade? Quando Jesus leva os discípulos até o Getsemane, que escolhe os 3, ele estava mostrando para nós o nível de profundidade dos discípulos para com ele. Ele não estava mostrando o nível de profundidade dele para nós, mas sim de nós para ele. Porque Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos e até João dorme. O que você entende com isso? O que você entende com isso? Qual é o seu nível de profundidade? Qual é o seu nível de profundidade? Vamos colocar no geral. Qual é o seu nível de profundidade? Você é uma pessoa rasa? Você é uma pessoa profunda? Eu estou encerrando já a palavra, irmãos. Como eu disse, eu usei só Lucas 22, 39 em diante, para nós termos uma base do que é um relacionamento. O que é o relacionamento? Aleluia, irmã Aline. Isso é um Glória relacionamento. a Deus. Glória a Deus. E nesse relacionamento, nós não podemos ser conhecidos de quem que nós queremos que seja nosso amigo. Nós não podemos ser amigos de quem que nós queremos que sejam nossos irmãos. Nós não podemos ser irmãos de quem que nós queremos que seja mais chegado do que irmão a nós. O que você tem plantado? Qual é o sentimento que você tem plantado na vida das pessoas? Certa vez, missionário, eu fui na casa de alguém fazer uma visita. E quando eu fui começar a orar, eu vi os armários da pessoa vazios e a geladeira vazia em visão. Em visão. E eu saí dali. Eu já falei isso para você, missionária? Assim ou não? Não, né? Não. E eu saí dali. Quando eu saí dali, eu falei para o grupo de pessoas que estavam me acompanhando. Precisamos de arrumar alimento. Porque essa pessoa, ela tinha 2 filhos em casa, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos. Eu falei, ela não tem o que comer.
Então nós precisamos arrumar alimento. Aí uma pessoa me indagou, falou, missionário, mas a oração não basta? A oração não basta? Eu falei para ele, claro que basta, irmão. Ele falou, e a palavra também não basta? Eu falei, claro que basta. Ele falou assim, então, mas por que você tirou a gente no meio da oração para pegar alimento para depois voltar? E aí eu falei para ele, porque o Senhor me revelou que a irmã pensou dessa forma. Eles vão orar por mim, mas eu estou com fome. Aleluia. Meus filhos estão com fome. Eles não têm leite para beber. E ela falando e Deus falando que ela falava comigo. E aí ela disse assim para Deus, o que vai adiantar, Deus? Eles orarem por mim e eu continuar com fome. E eu falei pro rapaz, ele ficou parado me ouvindo. Eu falei, então, irmão, para ela não vai adiantar oração na mente dela. Para ela quer ver Deus agindo, alimentando a casa dela. E nós saímos, missionária. Voltamos 1h30 depois, com 3 sacos de alimento. Aquele saco grande de pão, não sei se aí tem, enorme. E um dos irmãos comprou uma caixa de leite, 12 leites. Oh, aleluia. Aleluia. Ilacão, Dorébia, Caia. Aleluia. Minique, Andorubigá, Sérvia, Lamandorubidara, Caia. Aleluia. E eu entrei com aquele alimento, quando eu entrei, ela ficou olhando, já com as perninhas tremendo. E eu falei para ela assim, ó, abre o seu armário. E ela abriu o armário, não tinha nada. E eu falei para ela, abre a sua geladeira. E ela abriu, não tinha nada. O irmão que estava comigo já começou a chorar também. E ele falou, olhando para mim assim, eu entendi, missionário, eu entendi. Eu falei, fique em paz, Vaz, fique em paz, eu também te entendi. E aí, quando nós colocamos as coisas no chão, porque algumas mulheres estavam juntas, elas levaram iogurte para as crianças. Elas levaram biscoito que as crianças comiam. E nós abrimos o saco, e as crianças abraçavam aquele biscoito, abraçavam aquele leite. Aleluia. E o Senhor falou para mim naquela hora, algumas vezes, eu preciso que vocês alimentem as pessoas, não só com minhas palavras, mas com material. Porque quando vocês saciam a fome do faminto, vocês me fazem conhecido. Quando vocês aquecem os que têm frio, vocês me fazem conhecido. Quando vocês encorajam quem tem medo, vocês me fazem conhecido. Mas quando vocês somente falam, vocês podem me fazer ficar esquecido. Profundidade. Aleluia. Qual é o seu nível de profundidade com as pessoas? Verdade, Deus. Eu lembro um dia que eu estava comendo, missionário. E eu comecei a comer e comecei a chorar comendo. Porque eu fechei meu olho comendo e eu, como missionário, falei, meu Deus, quanta gente deve estar sem comer agora. E eu saí dali da minha refeição e fui fazer uma oração. Eu falei, Senhor, eu queria pelo menos 6 cestas básicas por mês, para me colocar no meu carro e as pessoas me ligarem e eu levar para as pessoas certas, na hora certa, Deus. E aí me olharam e falaram, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu tenho que comer. E se eu esquecer daqueles que têm fome, eu me perdi no meio do caminho. Eu orei de manhã, na hora do almoço. Quando foi umas 5 horas da tarde, uma pessoa me liga para uma pessoa conhecida, liga para minha esposa e fala para ela, eu quero doar 6 cestas básicas todo mês, mas eu não sei para quem. E eu estava orando aqui, Deus me mostrou o missionário Marlon. E ele falou para mim, Deus falou para mim, dá para o meu filho, que ele sabe para quem dá. E ela trazia todo mês, missionário, aquelas 6 cestas básicas na minha casa. E quando as 6 cestas básicas chegavam, eu abraçava as 6 cestas básicas e falava, para quem, Senhor? Para quem? Para quem, Senhor? Para quem? E o meu telefone começava a tocar. Você é o missionário Marlon? É que eu estou passando uma necessidade financeira. Eu estava orando aqui e Deus mandou eu entrar em contato com você. E eu levava. Porque
se a dor do meu irmão não faz meu coração se comover mais, tem alguma coisa muito errada comigo. É verdade. Se a dor do meu irmão, se a fome dele, se o frio dele não faz você se incomodar mais, tem alguma coisa muito errada conosco. O símbolo da igreja sempre foi a verdadeira amor. Obrigado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amor. Amor. Quando diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, é que aquele que ama, aquele que verdadeiramente ama, ele não se perde no meio do caminho, missionário. Ele não se perde no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Mas quando o nosso nível de profundidade vai diminuindo, nós vamos nos tornando pessoas mais frias. Pai, Senhor, irmã. E quando nós nos tornamos pessoas mais frias, nós viramos pessoas rasas. Verdade. E a pergunta que eu quero te fazer mais uma vez é: qual é o seu nível de profundidade com as pessoas? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não quero me estender muito, mas quero que você fique com essa palavra guardada no seu coração. Qual é o seu nível de profundidade? Glória a Deus. Eu quero que verdadeiramente você saia daqui, olhe para o seu filho e diga: será que eu sou rasa ou profunda com ele? Pai do Senhor Jesus, irmã, eu quero que você olhe para sua mãe, aquele que ainda tem, infelizmente eu não tenho, e diga: será que eu sou raso e profundo com ela? Eu quero que você saia dessa live aqui hoje, como você nunca saiu de live nenhuma, olhando e pensando: será que eu sou raso? Será que eu pensei ser profundo, mas sou raso? Missionária, mediante os meus cursos, que trabalham na área da inteligência emocional, muitas pessoas que me procuraram, elas se assustaram quando elas perceberam que o problema era elas. Eu lembro que teve uma vez, eu não vou falar local, cidade, nem nada, né? Para não afetar aí também por a ética. Eu lembro que uma vez um casal nos procurou na nossa casa, nós já moramos em São Paulo, moramos aqui no Rio de Janeiro, e essa mulher queria se separar do marido de qualquer jeito, e aí a minha esposa falou: conversa com o Marlon. E eu lembro que ela sentou na mesa da minha casa, era 19h40, que foi a hora que eu cheguei de serviço, e ela foi conversando comigo até 1h30 da manhã. E ela pegou uma caneta e um papel, ela foi anotando o que eu falava com ela, porque ela disse para mim: faz uma mentoria comigo. Faz, mano, faz. E eu fiz, eu não cobrei nada para ela, porque família, né? Eu gostava da família deles, eu gosto. E quando ela acabou de anotando as coisas que eu falava, e comparando com ela mesmo, ela disse no final: o erro sou eu. Aí eu falei: é você que está falando. Ela falou: não, irmão Marlon, o erro sou eu. O erro sou eu. Aí eu falei para ela: por que você acha isso? Apesar de já saber, né, o diagnóstico, ela disse: eu sou uma pessoa fria. Eu me tornei uma pessoa fria. Que é o que nós estamos usando aqui, a palavra rasa, né? E eu falei: de fato você se tornou uma pessoa fria. E ela falou: mas por que eu me tornei e não percebi? Eu falei para ela: porque está escrito na nossa Bíblia amada, no livro de Coríntios, que a nossa mente vai cauterizando. A mente vai cauterizando. E quando a mente vai cauterizando, nós não percebemos muita coisa, porque nós vamos passando pelo esse endurecimento espiritual, que a gente enfraquece. Olha o Rodrigo aí falando: eu não falo é nada. É uma benção, meu aluno também. Meu aluno, conversamos bastante, meus alunos, eles têm todo mês, né? A minha equipe, todo mês eu passo para eles uma mentoria, e eles estudam isso, e eu vejo eles crescendo e crescendo muito, muito se tornando líderes, pastoras.
muitos que atendem pessoas, né, que são psicanalistas, que atendem pessoas, mas precisa de alguém que atende eles. E eu termino essa live dizendo para vocês, meus irmãos, a área espiritual é muito importante. Nós somos seres tricotômicos. E é muito importante. Houve uma mudança na queda do Jardim do Éden. Nós éramos corpo, espírito e alma. Mas no Jardim do Éden aconteceu que nós viramos corpo, alma e espírito. Por quê? O espírito nos conectava diretamente a Deus, e por isso nós ouvimos Deus tão claramente. Adão ouvia tão claramente a Deus. Só que a alma tomou a frente do espírito. E como a alma é a sede dos nossos sentimentos, bagunçou-nos. Bagunçou-nos. E nessa bagunça, pastora, até hoje nós temos a dificuldade de entender quando é espiritual e quando é emocional. Porque algumas doenças psíquicas não são demônios, são doenças. E como toda doença, tem uma cura. Entendeu? Então nós temos que saber quando é algo espiritual e quando é algo emocional. Um exemplo. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, missionário? A palavra eu paro por aqui. E que você guarde ela na profundidade. Um exemplo disso, irmãos, é que às vezes você pode estar orando para o seu filho te amar mais, mas ele só precisa de um abraço. Então, você, outro aluno meu aí, o Edmundo, eita glória, e os alunos estão aí, a equipe está aí. Então, ele só precisa de um abraço. Então, você não precisa estar orando por isso. Entende? Você não abraça o missionário, evangelista. Então, você não precisa estar orando, você precisa estar agindo. Tem coisas na nossa vida que nós oramos, Deus abre uma porta de excelência. Abre uma porta de excelência, Deus. Mas nós, missionária, nos comportamos como plebeu. Queremos uma porta de reis, mas nos comportamos como plebeus. Como assim, missionário? Não lapidamos o nosso falar, não lapidamos o nosso pensar e não lapidamos o nosso agir. Certos lugares, eu vou ter que falar mais baixo. Certos lugares, eu vou ter que me comportar diferente. Então, se eu quero entrar lá, se lá é minha meta, eu preciso me lapidar. Ah, missionário, mas eu tenho que continuar orando? Tem. A nossa oração de nós cristãos nunca vai parar. A nossa força matriz é a oração. Mas algumas coisas o ser precisa fazer. Entendeu? Então, você tem que entender quando é espiritual e quando é emocional. E a igreja, a nossa herança de igreja, estou falando como teólogo para vocês agora, viu? Estou falando que eu estou estudando. Ela colocou por muito tempo para nós essa divisão entre ciência e igreja. E muitos crentes acham que eles não precisam procurar profissionais da saúde mental. E a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física e espiritual. Então, você pode estar orando muito e não estar cuidando da sua saúde mental. E isso pode estar te dando alguns problemas. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus maravilha. abençoe e eu agradeço a oportunidade. O prazer foi todo nosso, né? Inclusive, hoje o senhor está aqui, como o senhor sempre fala, o senhor é um missionário. Primeiro o senhor é missionário, depois o senhor é coach, né? Primeiro vem sempre o missionário, o ministério, né? E hoje o senhor esteve aqui conosco, ministrando essa palavra tão maravilhosa. Quando o senhor ministrava, eu lembrava de alguns textos da palavra de Deus, sobre como Deus deseja que sejamos profundos, né? Sejamos profundos, acerca também do amor. Essa semana, inclusive essa semana, no programa Kairos foi falado muito sobre isso, foi ministrado muito sobre isso ontem, inclusive, pela manhã, perdão, à tarde, à noite, foi falado muito sobre essa questão do amor ao próximo, né? Da amabilidade, do carinho, que às vezes não basta só você orar, você precisa também chegar, né? E ajudar
o seu irmão. E isso hoje, infelizmente, muitas pessoas estão se tornando rasas, né? Elas não querem, elas não ajudam, elas não estão nem aí. O que importa é elas e as demais pessoas que fiquem para lá, que não é da minha conta, não tenho nada a ver com isso. Chega a usar palavras até duras, palavras ofensivas, palavras de baixo calão, né? Que ferem, né? E chegam até a acusar, principalmente a nós que somos missionários, nós que somos missionários de campo, de obra, nós sofremos às vezes as pessoas olham e dizem, né, mas é um desocupado, não quer trabalhar. Não, não é bem assim, irmãos, não é bem assim. E nós falávamos ontem sobre a importância da palavra. Cuidado com o que você fala, porque pelas suas palavras você vai ser condenado, mas também por elas você poderá ser justificado, né? Então, eu fico feliz porque sempre nesses 11 anos de programa e já a partir da próxima semana, nós iniciaremos uma série de lives de celebração pelos 12 anos. A gente sempre falou sobre, é impressionante como Deus, ele sempre, sempre, semana a semana, ano após ano, ele sempre está, né, falando, batendo na mesma tecla, anunciando. E essa semana foi sobre o amor, né? Então, que possamos amar mais e mais. E como eu falava ao senhor, hoje o senhor falou como missionário, servo de Deus, mas nós temos um quadro aqui no nosso programa Cairóis que chama-se Saúde em Abundância, um desejo de Deus para o seu coração, né? E aí eu falava com o senhor que aí nós vamos trazer o coach, nós vamos trazer o irmão Marlon, que é coach, que vai aí, né, falar sobre um pouco, vai falar conosco, conversar